Saudações, prezados irmãos. É sempre um prazer partilhar a mensagem de Deus convosco. Estamos mais uma vez aqui para dar início de uma série de estudos que teremos com o tema Minha Conversão a Deus. Na verdade, é muito importante esta série. Lutamos muito para preparar esta série e estamos no momento de gravação. Agora, queremos dizer, irmão, agora será fácil compreender se estamos convertidos ou não. Para quem notar que não está convertido, por intermédio desse estudo, vai aprender como estar convertido. No entanto, o primeiro tema para hoje tem como o tema o propósito de Deus ao criar o homem. Este é um tema muito importante para compreendermos os próximos temas que virão durante a nossa série. Preste atenção, que Deus possa abençoá-lo nesta caminhada. Não perca nenhuma série. Se estivermos atrasando, cobre no canal. Nós vamos colocar. Então estaremos começando com o modelo de perguntas e respostas. A primeira pergunta: como Deus criou os céus e todo o seu exército? Ou então, o exército dele. Nós vamos encontrar a resposta no livro de Salmos 33, verso 6 e também no verso 9, de que Deus criou os céus pela sua palavra. Deus seja louvado. Deus falou e tudo se fez. Então, a segunda pergunta: o que revela a palavra? Vamos encontrar no livro de Mateus 12, verso 34, a resposta. Pela abundância do coração, fala a boca. Portanto, a palavra revela o pensamento do coração. Uau! Então, estamos a ver que Deus fez os céus e o seu exército por intermédio da palavra. E estamos aqui a ver que a palavra de Deus revelou ou revela aquilo que está em abundância no seu coração. O pensamento do coração de Deus. Então vem a terceira pergunta: o que revela o pensamento do coração? Uau! Provérbios 23, verso 7, diz que o pensamento do coração do homem revela o que ele é, ou seja, o seu caráter. Então, prezados irmãos, compreendamos que se Deus criou o céu e o seu exército por intermédio da sua palavra, e a palavra revela o pensamento que está em abundância no coração de Deus, então estamos a ver que o pensamento que Deus tinha, já na terceira pergunta, revela o caráter de Deus. Uau! Deus fez o sol, as estrelas, a lua, outros planetas. Então, por intermédio da sua palavra, hoje temos o ar que respiramos, temos a água que bebemos e muita coisa que nos rodeia na natureza que faz bem à nossa saúde. Isto, irmão, revela o quão Deus é bom, quão Deus é amor, meus irmãos. Agora, vamos transportar para nossa vida diária, nossa vida como povo de Deus. O que você fala? Irmão, na sua boca saem palavras sábias, saem pensamentos sábios. Saiba que quando você ofende alguém, você tirou do teu coração. Quando você fala mal do outro, pensa mal, calúnia, irmão, todo este mal está a vir do teu coração. Já imaginou como é que está o teu caráter? Por isso, meu querido irmão, tenha cuidado com o que falas. Procure falar correto, como Deus quer. Tenhamos o nosso modelo, Deus, Jesus. Só assim seremos a imagem e a semelhança dele.
Uma vez sabido que Deus criou o céu e os seus exércitos, agora precisamos saber, na quarta questão, o que revelam os céus. Salmo 19, verso 1 diz que os céus declaram a glória, ou seja, o caráter de Deus. Então, irmão, vimos tudo quanto Deus fez, tão bom, e revela o que Ele é. Nós somos chamados a fazer o mesmo, irmão. Tu, que estás do outro lado, acompanhando o nosso vídeo, acompanhando o nosso canal, irmão, precisas ser um exemplo para esta sociedade que está deturpada. Então, a quinta pergunta: em que sentido o homem foi uma obra coroadora da criação de Deus? Gênesis 1, verso 26, assim como o verso 27, resolve esta pergunta. Responde, irmão. Diz que a mulher e o homem foram criados à imagem de Deus. Deus seja louvado. Então, irmão, para que a gente seja a imagem de Deus, veja lá, precisamos viver de acordo à vontade de Deus. Vimos como Deus é bom, como é que saíam as palavras na sua boca de coisas boas. O que estamos fazendo hoje? Hoje estamos a ofender, hoje estamos a maltratar os outros, hoje melhor só para nós. Pensamentos ruins, irmãos, tire isso da sua mente. O mundo está no seu final. Precisamos voltar na origem, precisamos voltar como era no princípio. Então vem a pergunta número 6. Para que Deus criou o homem? Eu gostaria que prestassem bem atenção, porque aqui começa o âmago, o cerne do estudo de hoje, o propósito de Deus ao criar o homem. Então compreendamos aqui, para que Deus criou o homem. Isaías 43, verso 7, responde: Deus fez o homem para a sua glória. Deus seja louvado. Vamos aí argumentar um pouco, para a sua glória. Veja, Deus fez o homem para a sua glória. A gente consegue compreender isso? E ainda diz a sétima pergunta: como pode o homem glorificar a Deus? João 15, verso 8 diz que Deus é glorificado quando o homem produz muitos frutos. Irmãos, eu gostaria de dar aqui um exemplo. Deus fez o homem para quê? Para glorificá-lo, para a sua glória. E eu vou dar aqui um belo exemplo. Eu espero que o irmão compreenda este belo exemplo. Então é importante glorificar a Deus? Vamos aqui ver este exemplo. Prezado irmão, eu ou você, do outro lado, trabalhamos e temos um salário de $500. O mesmo salário de $500 é o que a gente usa para as nossas necessidades, nossa alimentação, nossa preparação e muita coisa que a gente faz com esse salário. Irmão, já imaginou? O mês terminou, você trabalhou o mês todo e você recebeu os seus $500. Pelo caminho, o gatuno veio e assaltou os $500. Você já imaginou como é que você fica, irmão? Perdeste os $500 porque alguém assaltou. Você já não vai comprar o alimento, as suas despesas, pagar a energia, a água, o transporte e muita coisa. Quer dizer, este dinheiro é um dinheiro que, digo eu entre parênteses, que tinha que glorificar o que você fez, o que você é, o teu trabalho. Tu mereces que sejas honrado com este dinheiro. Mas o que acontece? O gatuno leva. Irmão, preste bem atenção. Quando a gente não glorifica a Deus, houve um assalto. Estamos glorificando ao diabo. Se não glorifiques a Deus, glorifiques ao diabo. Já imaginou como é que Deus fica triste? Como é que nós ficamos tristes quando nos roubam o nosso salário todo? É desta forma que Deus também fica triste, muito triste contigo e comigo, quando não glorificamos a Deus, porque Ele nos fez para glorificar a Ele.
Ele nos fez para glorificarmos a Ele. E eu e você não estamos a glorificar. Mas por quê? Porque não estamos a produzir bons frutos. Não estamos a glorificar a Deus, porque nossos frutos não são apropriados. Espero ter sido claro com este pequeno exemplo. Agora acredito que todo mundo quer saber quais são esses frutos que devemos produzir. Logo, a 8ª pergunta nos responde: que frutos o homem deve produzir para a glória de Deus? Vamos correr rapidamente, irmão, no livro de Gálatas 5, verso 22. Aí encontra-se os frutos do Espírito Santo. A resposta diz assim: o fruto do Espírito, traço do caráter de Deus, reproduzido no homem por Cristo, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, alegria. Vamos descrever. Alegria. O irmão tem sido alegre com os seus próximos? Ou o irmão só fica feliz, alegre, quando leva a mensagem de Deus? No teu serviço, no seu dia a dia, na vizinhança, onde andas? Tens sido alegre? Tens sido um cristão alegre? Ou ficas com cara trombuda, uma cara nervosa? Irmão, tenhamos cuidado. Temos recebido muitas quedas a este fruto. Vamos cantar um hino breve, somente o coro, que fala da alegria. Seja o coração alegre, sempre a transbordar louvor, pois o nosso Pai Celeste mostra-nos o seu amor. Sempre alegre, é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno, brota-lhe da salvação. Um dos frutos do Espírito Santo, amor. Irmão, tenhamos amor um para com os outros. Até entre casais não existe amor, infelizmente. Quanto tempo muitos ficam sem chamar oi amor na sua esposa? Muitos não tratam bem o seu irmão porque não a ama, o seu vizinho porque não a ama, o seu professor. Irmãos, tenhamos o amor sincero, o HP. Gozo, paz. Irmão, muitos não estão em paz. Não vivem felizes dentro do lar, na sociedade, na escola, no trabalho. Tudo porque é ele que se impossibilita buscar a paz. Outros trazem tristeza para os outros e eliminam a paz. Mas, irmãos, busquemos a paz. Se não há paz em nós, não estamos a glorificar a Deus. Longanimidade, benignidade, bondade, fé. Tenha fé, irmãos. Fé é crer nas coisas que não se vê. Temos a certeza que Jesus está a voltar. Isso é ter fé. Temos que viver os frutos todos do Espírito Santo pela fé. Temperança. Olha, irmãos, temos caído muito nesta. Muitos somos intemperantes no falar, intemperantes no andar, no comer. Comem coisas que não têm nada a ver. Coisas que Deus não designou como alimento. Estão comendo. Tenham cuidado, prezados irmãos. A temperança está a ser rompida porque não fazemos exercício físico. Isso é ser intemperante também com o nosso corpo. Nós precisamos deixar o nosso corpo em equilíbrio. Quando deixamos o nosso corpo em desvantagem, estamos a ser intemperante conosco mesmo. E 9ª pergunta: qual seria a outra forma que o homem poderia glorificar a Deus? Mateus 5, verso 16, nos diz que Deus é glorificado quando o homem produz boas obras. Meu irmão, minha irmã, precisamos produzir boas obras para glorificarmos a Deus. Precisamos olhar ao nosso próximo como
a ti mesmo. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, precisamos muito, mas muito, de praticarmos as boas obras. Está sendo difícil. Hoje, porque o mundo perdeu amor, o amor esfriou, as obras, infelizmente, não estão sendo feitas como boas. Infelizmente, o mundo está mais cheio com obras negativas. E de diversas formas, irmão. Tu podes pensar, tu podes ver. O mundo em todo o redor está em desvantagem. Triste, mas triste realidade. 10ª pergunta. Como era o homem ao sair das mãos do Criador? Eclesiastes 7, verso 29 nos responde: Deus fez o homem justo e reto. Irmão, embora o pecado entrou lá no Jardim do Éden e os nossos pais foram destituídos, mas ainda assim, por meio de Jesus, o Senhor perdoou-nos e o Senhor nos perdoa em nome de Jesus. Então, é possível voltarmos como era no princípio, justos e retos. Eu e você temos a chance, antes da ocasião da vinda do Criador, sermos justos e retos. A linha B nos diz que o homem foi feito de modo assombroso e maravilhoso. Salmos 139, verso 14. Deus seja louvado. E a linha C tem também a terceira resposta que diz: o homem foi coroado com glória e honra. Salmos 8, versos 4 a 6. Deus seja louvado. Mas Deus seja louvado por tudo que a gente vê e por tudo que a gente tem por ver. Vamos rapidamente concluir com essas 3 citações do Espírito de Profecia que endossam as respostas acima dirigida por nós. Então, irmão, diz assim o livro Temperança, página 11. Adão era um ser nobre, de mente poderosa, vontade em harmonia com a vontade de Deus. As afeições centralizadas no céu, possuía um corpo livre de herança de doença, alma portadora do cunho da divindade. Irmãos, nós herdaremos um corpo livre de doença. Patriarcas e Profetas, página 45, diz: sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras. Os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. Irmãos, o próximo texto estareis lendo vós. Quem me conhece, eu gosto de deixar tarefa. Quem somos? Somos um ministério de sustento próprios adventista do 7º dia e historicista. Cremos e professamos a mensagem adventista original dada por Deus aos nossos pioneiros. Cremos nos 7 pilares como nossas crenças fundamentais. Para mais informações, temos aí o contato do WhatsApp e o e-mail do ministério. Se necessitar dos nossos slides, peça pelo WhatsApp, a gente envia tudo quanto for possível para vocês. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e que o seu rosto possa resplandecer sobre vós e vos dê a paz. Sempre alegre, sempre alegre.